Estou de volta ao meu cenário habitual. Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos para as notícias de hoje do Fluminense. Se gostar desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se gostar aqui do canal, se inscreve também, dá aquela moral aí pra gente, que isso ajuda muito aqui o trabalho do Raiz Tricolor. A gente começa com boas notícias, tá? O treino do Fluminense nesta quinta-feira já contou com retornos positivos. Retorno de quem? Thiago Silva? Não, deixa eu falar Thiago Silva daqui a pouco. Esquece Thiago Silva por enquanto, tá? O retorno de John Arias e de André. Tá aí, inclusive, o John Arias aí na sua tela. Vou tirar aqui, ó. John Arias aqui na tela. Já treinando com bola ali no CT. Tá de volta depois da participação na seleção. Aí o André também aparecendo, né? Jogadores que estavam com as suas respectivas seleções. O John Arias passeou pela Europa, nos campos da Europa, ganhando com a Colômbia os 2 jogos, venceu a Espanha lá na Inglaterra por 1-0, jogou muito bem, foi um dos destaques do time, principalmente um dos destaques no jogo contra a Romênia, que aconteceu, se eu não estou enganado, no estádio do Atlético de Madrid, mas foi na Espanha o jogo em que ele fez o seu primeiro gol com a camisa da seleção colombiana. Já André ficou no banco, não entrou no primeiro jogo contra a Inglaterra, e no segundo jogo, também jogando pela seleção brasileira, o Brasil venceu a Inglaterra por 1-0, entrou quando o Brasil perdia por 2-1 para a Espanha, e o jogo terminou 3-3. Então eles dois estão de volta, estão 100% ali fisicamente, obviamente. Estão um pouquinho atrasados em relação aos outros jogadores que eles tiveram que atuar nessa semana, mas em breve já estão aí 100% para poder viajar para Lima e jogar a estreia do Fluminense na Libertadores. Falando na estreia do Fluminense, né, lá em Lima, alguns detalhes que são importantes. O Fluminense vai treinar no mesmo CT que treinou no ano passado contra a equipe pro jogo contra a equipe do Sporting Cristal, né? Esse CT ele fica, ele pertence, né, à seleção peruana. É um CT muito bom e tal, enfim, ano passado eu não consegui ir lá, mas enfim, de certa maneira é bem interessante ali o espaço, é meio que um complexo esportivo gigantesco, assim, da seleção peruana. E aí o Fluminense, acho que vai fazer o mesmo roteiro do ano passado. Sai na segunda noite do Rio de Janeiro, segunda tarde, segunda noite, chega lá na segunda de madrugada, treina na terça, joga na quarta e volta de quarta para quinta. O Fluminense vai estrear em Lima, assim como foi no ano passado, né, quando estreou contra a equipe do Sporting Cristal. Dessa vez enfrenta o Alianza Lima, joga num outro estádio, o Alejandro Villanueva, que é um estádio um pouco menor do que o Fluminense estreou no ano passado, e fica um detalhe sórdido e legal. No ano passado, o campeão da Libertadores estreou aonde? Em Lima, exatamente. Isso foi muito bom, porque a gente estreou em Lima e foi campeão da Libertadores. No ano anterior, em 2022, infelizmente o campeão da Libertadores foi o Flamengo, mas o Flamengo estreou aonde? Em Lima, no mesmo estádio, inclusive. Ganhou por 2-0 do Sporting Cristal. Em 2021, o campeão da Libertadores foi o Palmeiras. Um abraço pro Andrés Pereira. Que estreou em Lima, contra o Universitário, jogando no estádio Monumental lá de Lima, ganhou por 3-2. E aí, em 2020, o campeão... Vocês vão lembrar, né? O campeão da Libertadores em 2020 também foi o Palmeiras, que estreou em... Argentina, estreou contra o Tigre. A parada só vale 21, 22, 23 e eu espero que valha em 2024 também. Curiosidade interessante que eu vi aí pela internet, achei legal trazer aqui. Vamos para a próxima notícia. A gente fala aqui agora sobre algumas declarações do Mário Bittencourt lá no congresso que ele está participando, lá no Superfoot Summit. Sobre a palestra dele não tem muito o que falar, mas ele deu uma entrevista lá nesse projeto, falou de 2 assuntos que, interessam a gente, né? Thiago Silva e Diniz. Sobre o Thiago Silva, se interessam porque Thiago Silva, né? Mas enfim, vocês vão entender, né? Sobre o Thiago Silva, ele falou o seguinte: sou muito amigo do Thiago, converso com ele sobre vários assuntos e não só sobre a vinda no Fluminense. Neste momento não temos nada. Ponto. Então, ponto, acabou, deveria passar por aí e passar para a próxima notícia.
É isso, até agora não temos nada, ok? Sobre o Thiago Silva. Neste momento, o Mário diz que não tem nada, só tem, aí ele continua, um desejo enorme de trazer, de que ele volte para casa. Aí vem a parte importante da fala dele. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não renovaria. Isso também é o que tá fato público e notório por aí. Creio que no Brasil a vontade dele seja de jogar no Fluminense. Se o Mário diz que é muito amigo do Thiago Silva e não fala só sobre esse assunto, então acho que o que ele crê ali, o que ele acha, é muito importante e é muito parecido com o que o Thiago acha. Ou seja, dá pra dizer que tá muito engatilhado no meio do ano. Aí ele falou, assim que ele tiver liberado do Chelsea, voltamos à carga. Ele vai nos ajudar nesse ano tão importante. Ou seja, o Mário já fala ali pensando já em trazer ele no meio do ano. O Thiago Silva tá no Chelsea. Depois da confusão lá que rolou dele com o treinador e tal, ele chegou aí pro banco, voltou, não sei o que. Nos últimos jogos, ele tem sido banco do Chelsea nos jogos principais, né, nos jogos da Premier League. O Chelsea não tá jogando competição internacional, né, nesse ano. E lá pela Premier League, o Thiago Silva vem sendo banco aí nos últimos 2, 3 jogos, pelo menos, né, pelo que eu vi aqui, dando uma olhada. O Chelsea é 11º no campeonato inglês. Enfim, é um cenário complicado do Thiago Silva. Eu acho que é simples de se resolver, mas é complicado de vinda. Já falei 200 vezes aqui. O Thiago Silva brincou muito com o torcedor e a partir do momento que ele botar o pé e pisar e botar a camisa do Fluminense, a gente tá falando de um dos melhores zagueiros da história da seleção brasileira jogando no Fluminense e voltando ao Fluminense. Isso vai ser sempre positivo, vai ser sempre importante. O que ele fez até vir aqui mexe com a forma como a gente enxerga ele como ídolo. Agora, dentro de campo, não tem boa. O Thiago Silva tem lenha pra queimar totalmente. Vale o destaque. Apesar de tudo, apesar de todas as falas, apesar de toda nossa qualidade, eu concordo plenamente, o Thiago Silva chega pra ser um zagueiro do Fluminense com 39 anos já pra fazer 40. A gente vai ter 2 zagueiros de 40. O Felipe Melo tá com 39, né? Ou 40 agora, o Felipe Melo fez. Perdi a idade do Felipe Melo aqui. Fez 40 no meio do ano passado. A gente vai ter 2 zagueiros de 40 anos, um goleiro de 42, um lateral de 34, 33 e outro lateral de 36. É uma idade muito alta. Isso não é um problema por si só, mas isso é um fator de análise. Tem que ser. Não tô falando que é um problema ter um time muito velho, mas tô falando que é um fator de risco. Se isso não foi um risco no ano passado, e não foi tudo show, mas não tem como a gente deixar. Se a gente deixar de falar que isso é um fator de risco, aí a gente está sendo negligente. Né? É um fator que a gente tem que olhar e falar, de fato. Assim como se a gente tivesse uma defesa de um goleiro de 20 anos, um lateral de 18, um zagueiro de 22, o outro zagueiro de 21 e um outro lateral de 17, seria um problema também. Aliás, poderia ser um problema também. Seria um fator de risco também pela falta de experiência, assim como o mais velho é pela questão física. São jogadores, acho que tirando o Marcelo, não dá pra colocar o Marcelo, são jogadores que têm plena consciência da sua condição física. Aí sim, agora, tirando o Marcelo, são jogadores que lesionam muito pouco. Né? O Samuel Xavier até se lesionou agora no início desse ano, mas enfim, é um fator que a gente precisa olhar sempre com atenção pra poder não virar um problema, né? E eu falei até do Thiago Silva colocar a camisa do Fluminense, e aí você imagina só, dá pra ele colocar a camisa do Fluminense e a camisa nova comprando na Foot Fanatics. Thiago Silva que todo ano vem buscar a camisa dele aqui no Fluminense, né? Esse ano ele pode comprar lá na Foot Fanatics porque lançou a camisa nova. Já tem a de goleiro também, ó, a verde. Eu não tinha visto isso nessa viagem, agora eu fiquei sem abrir ali a Foot Fanatics. Ó, camisas novas do Fluminense, tá? Tanto a... Cadê? Aqui, ó. A versão de jogador, um pouco mais cara, tem ali seus detalhes, mas a versão de torcedor, 349. Aí você tá olhando, pô, Gabriel, R$ 349? Sim, todos os tamanhos. E, melhor dizendo, não é 349, porque vamos lá, deixa eu abrir a calculadora aqui já para... Deixa eu te mostrar a questão de desconto, tá? R$ 349. Você vai botar aqui, vamos botar até 350 para facilitar o cálculo. Aí você vai botar menos 10%. Por que 10%, Gabriel? Porque o cupom JORNADA10 te dá 10% de desconto. Usou na tua primeira compra, 10% de desconto. Beleza, esse valor já cai para 315. Gabriel, mas não é minha primeira compra. Você com certeza tem um pai, uma mãe, um amigo, um tio, um primo, um papagaio que tem um CPF. Papagaio talvez não, que tem um CPF. E aí você cria uma conta para ele, vai ser a primeira compra dele. E aí você bota para entregar na tua casa, fica o macete aí.
315 o valor, Gabriel? Não, porque se você pagar no Pix, à vista tem desconto. Então você vai tirar mais de 10% pagando no Pix. R$ 280 praticamente, pô. Aí você vai comprar a camisa que acabou de ser lançada essa camisa. Acabou de ser lançada, foi semana passada agora, sexta-feira, quinta, sei lá. E você vai pegar essa camisa e vai comprar por R$ 280 praticamente. Com frete grátis. E todos os tamanhos disponíveis, ó. Quer dizer, todos, né? Todos os tamanhos mais padrões ali, do P ao Extra G. Aproveita, eu vou deixar um link direto pra essa camisa aqui na Foot Fanatics. Nosso cupom vale pra qualquer item do Fluminense. Então, por exemplo, se você quiser comprar a camisa verde de goleiro, se você quiser comprar a nova camisa térmica, a camisa do ano passado de goleiro, ó, tem os modelos aqui, tem coisa pra cacete na Foot Fanatics, tá? Tem uns modelos combinados, né, que você, né, como se fosse um kit, tem camisa infantil, meião, camiseta, boné, tem tudo lá. Aproveita, o link tá na descrição e usa o cupom Jornada 10. Vamos lá, tá? A gente volta aqui a falar sobre camisa, mas sobre patrocínio. Antes da gente falar do Diniz e do Ganso, que são os dois assuntos que faltam. Esse assunto eu vou passar rápido. Assim, saiu uma matéria no GE. Globo falando que a patrocinadora master do Fluminense não atingiu o valor ideal e o Fluminense vê namoro com casa de apostas esquentar. Eu não vou abordar essa notícia aqui, até em respeito, né, à apuração do Marcelo Neves, porque a minha apuração, ela já diz uma coisa que eu já venho falando aqui desde o dia 4 de março. Que no dia 4 de março eu falei no Jornada, falei aqui já outras vezes. Que o Fluminense está acertado com a Superbet, já há evento de lançamento programado, já há um acerto completo ali, e havia só uma restrição, principalmente, essa é a minha informação, em relação à final do Campeonato Carioca. Porque esse evento de lançamento seria entre uma final e outra, jogo de Libertadores, sem o Fluminense estar na final do Campeonato Carioca. O Fluminense já programou esse evento para o início de abril e vai acontecer o evento que eu digo, é o anúncio da parceria com a Superbet. Está tudo acertado. É o famoso só falta assinar, óbvio, quando só falta assinar você não pode, né? Mas enfim, o Lessa até falou alguma coisa em relação à multa e tal, mas é uma apuração dele. Então tem respeito a isso, porque na matéria diz aqui que o GE cadê aqui? A expectativa é que uma adesão seja tomada até a primeira quinzena de abril. Como falei, assim, é a apuração do Marcelo Neves, beleza. Não tá diferente do que eu falei, né? Só meio que coloca uma dúvida em algo que eu aqui dou como certeza, mas é a apuração dele, beleza, são os cuidados que cada um tem também. Então, sobre o Superbet é isso. Fechou, entendeu? Tá acertado ali. Só se acontecer uma reviravolta bizarra, o Fluminense não fecha com a Superbet. Vamos lá, tá? Sobre Diniz e Ganso. Sobre o Diniz. Primeiro, o Mário falou... esse vídeo tem muitas notícias, hein? Tô elétrico aqui. O Mário falou lá no Summit, né? No Superfoot Summit, que sim, é um desejo renovar com o Fernando Diniz até o final de 2025. Ou seja, neste momento, o Diniz tem um contrato... Aliás, peraí, 2025? Não, eu falei 25 mesmo, tá certo. O Diniz tem contrato até 2024. Esse contrato foi renovado no final de 22, vocês vão lembrar. Até uma notícia que eu trouxe aqui na época, de bastidor. Enfim, aquelas notícias que você nunca vai ver ninguém confirmando 100%. Talvez o Diniz confirmasse, né? Ele confirmou na época ali numa entrevista de uma maneira mais diferente. Que era que eu falei, cara, o Diniz só fica se o Mário ficar. Sem o Mário, assim, ele vai sair. Assim, ele não vai. E aí ele segurou a renovação. Até o momento em que sai a eleição, passa ali um mês e o Fluminense senta e renova com o Diniz. O Diniz renova até 24. O contrato dele acaba no final desse ano. E aí o Mário falou isso. É um desejo renovar até o final de 25. Viemos conversando com ele desde o início do ano sobre essa possibilidade. Eu creio que dentro do início do mês de abril, antes da segunda, terceira rodada da Libertadores, a gente deve chegar num denominador comum e assinar essa extensão de contrato. Óbvio que esse denominador comum chama a atenção do leitor que tá, né, do ouvinte que tá um pouco mais atento, que vai falar, denominador comum é quando um tá puxando para um lado, outro tá puxando pelo outro e você quer chegar num consenso. Deve ter alguma questão disso, não acho que o Diniz tenha muita questão de salário, nem nada disso, mas às vezes de detalhes do contrato e tal, que são importantes ali, né? Não é o Diniz e o Mário só que sentam para conversar, o jurídico, o staff do Diniz conversa com o staff do Fluminense também. Mas eu acharia positivo, cara. Confesso que não vejo uma necessidade dessa renovação do Diniz agora.
Porque não acho que o mercado de treinador de futebol seja um mercado onde ter contrato faça tanta diferença quanto com um jogador. Mas, por outro lado, não vejo problema nessa renovação acontecer agora. O Fernando Diniz está no Fluminense, vai fazer 2 anos agora. É um trabalho longevo. Até uma outra pessoa confundiu aí há um pouco tempo. Criou-se duas legiões até, né? Uma legião da galera do Fora Diniz, em março de 2024. Teve gente do Fora Diniz em fevereiro, na verdade. Um desespero absurdo. Vai lá, é o torcedor, né? Tem razão aí também nas coisas que sempre tem razão, né? E criou-se a legião também do impossível criticar o Fernando Diniz, né? Ele ganhou a Libertadores e tal. E essas duas coisas, esses dois extremos a gente aqui no canal não faz. É óbvio que não tem que demitir o Diniz, assim, isso é uma coisa de maluco e até mesmo irritado pós-jogo, eu pelo menos nunca falei isso. E é óbvio também que o trabalho do Diniz vai ter altos e baixos, morros e tal, isso acontece com qualquer trabalho de treinador. Não sei, como eu falei, pela fala do Mário, eu acredito que em abril isso deva ser anunciado, a renovação até 2025. Acho positivo num cenário de longevidade de trabalho, de tranquilidade e tal, isso tudo. Já falei algumas vezes, a única chance do Mário demitir o Fernando Diniz, o Mário não gosta de demitir treinador, a única chance de ele demitir é o Fluminense estar com risco total de rebaixamento. É rebaixamento que desespera o Mário Bittencourt. A única condição é essa. Tanto que até hoje ele demitiu efetivamente um treinador. Efetivamente foi um treinador que o Mário demitiu na gestão dele toda. Porque ele demite o Diniz e até hoje os bastidores e até as falas públicas se coloca na conta do Celso Barros essa demissão, e não dele, ele só acatou, mas era uma pressão do Celso. O Oswaldo de Oliveira, ele em si deixa muito claro que ele não demite, ele vai demitir pelo trabalho do campo, ele demite porque o Oswaldo xingou a torcida. Ou seja, não é uma interrupção de trabalho dele e tal. O Marcão fica, o Odair pede demissão e vai embora. O Roger Machado é o único treinador que ele demite. Aí o Roger Machado ele demite. Por quê? Porque o Fluminense foi eliminado da Libertadores e era 15º no Brasileirão. Se eu não me engano, vinha de 4 derrotas seguidas. E aí bateu o desespero. E aí depois vem o Abel pede demissão. E aí vem o Fernando Diniz. Então, o Mário não é um presidente que gosta de demitir treinador. O Fernando Diniz também não vai ficar pedindo pra ir embora. A única chance é o risco iminente de rebaixamento. E esperamos que isso não aconteça, óbvio, né? Pra fechar, tá só sobre o Ganso. Só uma matéria no Trivela falando que o Ganso tá num tratamento específico. Que é parecido com algo que ele fez em 2022, na pré-temporada, para evitar lesões durante o restante do ano. Aí diz até aqui que 2022 o Ganso retomou a titularidade depois de quase 2 anos e teve a sua melhor performance pelo Fluminense em números. 9 gols e 9 assistências em 57 jogos. Por isso o Ganso não tá aparecendo tanto, né? Nas fotos de treinamento e tal. Mas, segundo diz a apuração do Trivela aqui, Ganso praticamente dorme no CT. É o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias desde que sentiu dores pela primeira vez. Ou seja, Ganso é dúvida para a estreia na Libertadores. Sobre esse tratamento específico ali e tal, em relação ao Ganso, não só em 22. 22 ele fez e deu muito certo. Em 20 ele fez e acabou dando errado por uma série de motivos que não só por culpa do Ganso, né? Ele faz esse tratamento extensivo ali em 20. Eu lembro até hoje que ele ia estrear contra o Madureira no dia 1º de março. Ele acaba ficando de fora de última hora, não estreia ali no ano e tal. E aí o Nenê começa o ano jogando pra cacete, fazendo um gol no Carioca, voando, e o Odair constrói a base do time dele sem o Ganso. E aí o Ganso vira banco e tal, pouco joga com o Odair, aí o Odair ainda o mantém motivado e tal. E aí quando ele justamente parecia que poderia ganhar chance no time e jogar em 2021, né, no ano seguinte, lembrando o Ganso passa 2020 sendo mais reserva que titular. Quando vem em 21 com o Roger Machado, ele começa muito mal o ano e tal, questão de pandemia, ele quebra o braço lá na Libertadores de 21 e só volta a jogar mesmo em 22, efetivamente, né, fazendo esse reequilíbrio muscular. Tomara que dê muito certo, né, pro Ganso. O Ganso é um cara muito necessário, mas vai me parecendo cada vez mais de que para a estreia da Libertadores a gente deve ver André Martinelli e Renato Augusto jogando muito provavelmente com um time bem modificado daquilo que a gente se esperava aliás, daquilo que a gente está acostumado a ver no Fluminense. Cara, muitas notícias, hein? Voltei pra casa e dei aquela atualizada geral. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima. Valeu!